requisitos que precisamos de satisfazer. Então, tendo feito esses elementos, precisamos de nos perguntar sobre os requisitos que precisamos satisfazer para a revista surgir já como uma revista, vamos assim dizer, com cara de facto de revista científica. E aí temos então essas garantias, a perenidade, a credibilidade científica que diz respeito a um corpo editorial, a credibilidade científica que diz respeito aos revisores ad hoc, a credibilidade científica que diz respeito à existência de um editor-chefe e os editores adjuntos, os respectivos editores adjuntos, e depois a garantia de qualidade que é dada pelos sistemas de automatização, se nós quisermos, para a gestão dos fluxos editoriais dentro da revista. Hoje nós vamos nos focar muito nesse último elemento, questão dos sistemas de automação também. Então, quando pensamos em criação de revista, temos que pensar sobre isso. E depois de termos estabelecido isso, vamos para os passos, né? Normalmente o primeiro passo é justamente constituirmos uma equipa de trabalho. A equipa editorial é quase sempre a primeira coisa que se constitui. Depois ali começamos a trabalhar sobre os regulamentos internos da revista, que incluem as normas. Normas de publicação ou de submissão de artigos, normas de avaliação, elaboração das fichas de avaliação e várias outras coisas. No encontro que teremos sobre a avaliação de artigos científicos, vamos discutir isso. Aliás, é preciso também, importante já agora, pedir desculpa aos colegas. Hoje nós estaremos a falar sobre a avaliação de artigos científicos, mas tivemos um contratempo. O nosso colega que falaria sobre esse assunto, ele não está disponível, porque infelizmente ele teve que fazer outras coisas, ir para um lugar que não lhe permite muito participar da nossa atividade de hoje. Então, fizemos uma troca na programação. Por isso é que eu estou a falar hoje sobre gestão de revistas, quando tínhamos prometido que isso seria um assunto para o final da semana, para sexta-feira, só para pedir desculpas outra vez em relação a isso. Avançando. Então, esse processo, depois de resolvido, a revista já está a funcionar, vamos dizer assim, ok? Ela já está em curso, já está com os processos a avançar, e aí precisamos então de nos perguntar como é que vamos organizar internamente a nossa revista. E aí vem a grande pergunta de hoje. O que é que se gere dentro de uma revista científica? Que aspectos nós achamos que nós vamos gerir dentro de uma revista científica? E eu gostaria, antes mesmo de eu vos responder, eu gostaria que vocês próprios nos ajudassem aqui a refletir sobre isso. Então, na vossa opinião, e tendo em conta aquilo que nós discutimos ontem, que quando falamos de gestão da revista científica, o que é que nós vamos gerir dentro de uma revista científica? Alguém tem uma ideia? Pode escrever no chat, quem não se sentir à vontade para falar. Mas quem sentir à vontade pode ligar o microfone e falar. Bom, numa empresa nós gerimos certas coisas. Sei lá, numa universidade gerimos um conjunto de coisas. Na revista, o que é que nós gerimos? O que é que se gere na revista? Alguém tem uma ideia? Podem ficar à vontade, porque a proposta também é fazermos paralelismos com outras coisas que nós fazemos. Sei que quase todos os que estamos aqui no grupo participamos de alguma maneira, direta ou indiretamente, em instituições de ensino, seja de ensino geral, seja de ensino superior. E em outros casos estamos a fazer outras atividades. Então entendemos que lá nós fazemos gestão das coisas mais diversas. Aliás, pensando em relação a essa questão da gestão, o primeiro nível de gestão é a gestão pessoal. A gestão da minha própria vida. Então, todos nós temos que fazer uma gestão da nossa própria vida. O exercício de gerir, vamos assim dizer, é inerente à própria existência, né? Humana, vamos dizer assim. Mas quando pensamos em relação às revistas científicas, essa exigência também existe. Então, depois de criar a revista, nós precisamos de refletir sobre como é que vamos organizar os processos internos da revista. E para isso nós precisamos de ter uma mínima, vamos assim dizer, noção de que processos internos seriam esses. Então, sobre a pergunta o que nós gerimos, a primeira resposta é nós gerimos pessoas. Então, a primeira coisa que nós precisamos de aprender a gerir dentro de uma revista são pessoas. Que pessoas? Em primeiro lugar, a equipa de edição. O primeiro grupo de pessoas que nós temos que gerir, portanto, que o editor tem que gerir, são as pessoas que fazem parte da sua equipa. Bem-vindo, Osvaldo. Isso quer dizer que o editor tem que gerir, por exemplo, os editores adjuntos. O editor tem que gerir, por exemplo, os editores associados, se os houver. O editor tem que gerir, por exemplo, a outra equipa que fazem parte dos revisores ad hoc, os avaliadores, etc, etc. Mas, para começar, a sua equipa de edição, ele tem que gerir os editores adjuntos, os editores associados, ele tem que gerir os diagramadores, ele tem que gerir os leitores de prova, ele tem que gerir os designers, se a revista tiver, ele tem que gerir a pessoa responsável pela área técnica, por exemplo, de normas técnicas. Então, ele tem que gerir a sua equipa. Esse é o primeiro grupo de pessoas que o editor vai gerir. Então, entendam que o editor é que vai fazer essa gestão porque ele é o responsável máximo da revista, ok? Nas revistas do portal, nós, vamos dizer entre aspas, tá? Inventamos uma tradição. Que tradição? Sabendo que no nosso contexto angolano
às vezes, os diretores das instituições têm dificuldade de delegar o poder de funcionamento dos vários órgãos, vamos assim dizer. Então, normalmente, as revistas do portal têm duas instâncias. Tem o diretor-geral da revista, tem o editor-chefe. O diretor-geral da revista, então, é aquele que é, por inerência, também o responsável pela instituição no momento. Ele não tem nenhuma função executiva na revista, ele é muito mais uma função de representação. Então, ele não vai fazer gestão de nada. Quem vai fazer a gestão vai ser justamente o editor-chefe. Então, o primeiro grupo que ele gere ou deve gerir é a equipa de edição. Quando nós criamos as revistas, quando ajudamos as instituições a criar revistas, a primeira recomendação que nós fazemos é que a instituição que quer criar a revista, tá? Não a pessoa, a instituição, nos indique, tá? Por meio de nomeação, por exemplo, uma equipa de edição que tenha no mínimo 4 pessoas. O editor e 3 editores adjuntos. Por que fazemos isso? Porque nós entendemos que se não existir essa equipa, o trabalho já começa mal. A conversa que tivemos ontem. O trabalho já começa como um trabalho extremamente individualizado. E segundo, se não tiver essa equipe, fica uma sobrecarga muito grande sobre uma única pessoa, que é a pessoa do editor-chefe. Então, por isso, sempre exigimos uma equipa de trabalho. Isso demora, né? Dependendo de instituição para instituição. Umas instituições resolvem isso mais rápido, outras instituições demoram um pouco mais a responder. Isso varia, okay? É variável. Mas pronto, de qualquer maneira, esse é o primeiro grupo de pessoas que deve ser, vamos assim dizer, que faz parte dos processos de gestão que estão sob responsabilidade do editor. O segundo grupo de pessoas são o Conselho de Editores. São aquelas pessoas que estão na fundação da revista e ajudam a criar a política editorial da revista. Já falamos um pouco sobre isso antes. São pessoas altamente qualificadas, normalmente pessoas muito experimentadas, ligadas ou não à instituição. Então, esse Conselho de Editores também é um outro grupo de pessoas que se submete à gestão do editor. Em que sentido? O editor vai dizer quais são as tarefas, o que espera deles, vai orientar trabalhos, vai pedir ajuda, por exemplo, conselhos para uma coisa ou outra. Depois temos o conselho científico. E aí o conselho científico também é outro grupo de pessoas altamente qualificadas que vão ser geridos também pelo editor-chefe. Lembram-se da conversa de ontem que nós dizíamos que o ideal do conselho científico é que sejam preferencialmente doutores? Então imagina a dificuldade que seria para um licenciado gerir, né, 10 doutores. Por isso, aquela recomendação ontem de que o editor deve ser uma das pessoas mais competentes da equipe. O editor deve ser doutor. O editor deve ser a pessoa mais experimentada. Então, numa revista decente, se calhar, apesar de a equipa ser maioritariamente de estudantes, seria bom, provavelmente, ou porventura seria bom, o editor, mesmo sendo estudante, fosse o estudante com mais experiência, mais respeitado, etc, etc, para conseguir depois gerir os outros, senão não vai conseguir. E não se esqueçam que quando falamos de academia, a vaidade sempre nos sobe a cabeça. Ser doutor custa caro, né? Custa caro para as pessoas que estão a trabalhar com o doutor, custa caro para as pessoas que têm que colaborar com o doutor, né? Então, por causa disso, também temos que avaliar isso. Outra equipa de pessoas que o editor vai gerir são os revisores ad hoc. Estes normalmente nunca estão diretamente ligados à revista. Eles participam de forma muito pontual, como eu expliquei ontem. Bom, imaginemos que precisamos de avaliar determinado artigo científico, mas dentro do nosso corpo de editores ou do nosso conselho científico não temos pessoas para o fazer. Então o que é que vamos fazer? Vamos buscar lá fora, vamos convidar alguém de longe. E aí, de novo, é o editor que faz a gestão dessas pessoas, é o editor que faz esse contato, por exemplo, com essas pessoas. Ou ele pode delegar essa função para um editor-chefe. O que é que se aconselha? Que sejam sempre as pessoas mais, quer dizer, as pessoas que têm as responsabilidades maiores na revista a fazer esse contato, porque eles têm legalmente o direito de falar pela revista. Então, não é uma boa ideia o editor terceirizar essa função de conversa com revisores, por exemplo, para o diagramador, que nem sequer entende muito bem qual é o trabalho, por exemplo, do avaliador. Ok, por exemplo. Então, de novo, a gestão dos revisores ad hoc vai ser feita, então, acho que esse ad hoc tem um H mal localizado, peço desculpa, mas pronto. A gestão dos revisores ad hoc é outro grupo, quer dizer, sim, é outra responsabilidade que fica sob a alçada do editor-chefe. O terceiro grupo que também participa ou é submetido à gestão do editor são os autores, as pessoas que escrevem para a revista. E reparem que a relação da revista com os autores, ela precisa de ser uma relação muito delicada, porque apesar de serem cientistas, pessoas maduras, etc, etc, os cientistas também são muito sensíveis, sobretudo quando se trata da sua produção científica. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes pode acontecer e pode não ser muito interessante, o autor faz uma cobrança à revista, por exemplo, vamos imaginar o artigo é recusado e o autor escreve para a revista dizer que não concorda com a recusa do artigo. O editor
tem que ter tato para lidar com uma reivindicação dessa natureza, porque o autor tem todo o direito de não concordar. Então, o que é que ele tem que fazer em primeiro lugar? Ele vai avaliar, reavaliar, vamos dizer assim, os pareceres que foram dados para aquele artigo. E ele vai olhar, olha, se esse parecer parece que está um pouco vazio, mas, de qualquer forma, foi rejeitado, ele concordou, porque ele, né, teve que homologar os pareceres. Mas aí, se calhar, ele vai precisar de escrever uma carta de esclarecimento ao autor. Nós já passamos por essas experiências. Nós tivemos, há uns 3 anos atrás, um artigo que foi submetido à revista da Escola Superior Pedagógica do Bengo e os avaliadores recusaram o artigo. Enviamos para 3 pessoas e todos eles recusaram o artigo. E nós, homologamos a decisão e enviamos para o autor. O autor ficou muito chateado. Por quê? Porque ele tinha escrito mais de 5 livros. Então, ele não admitia, e eram mais ou menos essas palavras, ele não admitia que o seu artigo tivesse sido recusado por uma revista ainda por cima que mal tinha acabado de nascer. Então, o editor não pode ficar no mesmo nível de vaidade que o autor. O editor tem que equilibrar. E aí, o que é que nós fizemos? Pegamos os pareceres para ver se tinha falhas no parecer e vimos que não tinha falhas, mas achamos que era importante fazer uma carta de esclarecimento do editor. E aí, elaboramos uma carta, mas para isso pegamos o artigo e estão a ver aquela coisa que se faz com a carne, você corta, tira os ossos, separa tudo, ué? É o que fizemos com o artigo. Ponto por ponto do artigo para mostrar, como dizem por A mais B, por que o artigo não podia ser aceito. E o interessante é, um dos autores, que era um artigo de 2 pessoas, então, um senhor era essa pessoa extremamente, vamos dizer, bem cotada no mercado e com muitos livros, e a outra era uma pessoa que até era uma senhora jornalista, professora de jornalismo, mas também jornalista, também muito bem cotada. E a senhora ligou para nós e disse: olha, eu peço desculpas pelo e-mail que nós enviamos anteriormente. Depois da vossa carta, reconhecemos que há coisas que nós precisamos de facto de melhorar. Foi uma experiência interessantíssima. Mas isso aconteceu porque a equipa, em vez de pegar aquilo, como dizem, não levar desaforo para casa, né, admitiu o facto de que, é normal que o autor se fique sensível com o parecer. Então vamos dar uma resposta em que nós mostramos que somos colegas, estamos a compreender o teu sofrimento. Mas ao mesmo tempo, também mostramos que, olha, poderia ficar melhor do que está. Então esse exercício é um exercício de gestão. Então, por isso, um outro grupo de pessoas que o editor precisa digerir são os autores. E os autores precisam de ser acariciados. Se vocês tratam mal os vossos autores, eles vão fugir. De tal maneira que vai chegar a um momento que ninguém publica na vossa revista, porque os autores não se sentem, vamos assim dizer, acariciados pela revista. E claro, isso não vem só com esse tratamento em relação aos pareceres, mas há outros tipos de interações que vão ocorrendo na revista, outros tipos de correspondências que vão ocorrendo na revista. E uma coisa muito interessante, uma chamada de atenção para quem está a pensar em criar uma revista ou para quem já tem revista e tem que lutar com a questão da gestão em relação à revista muito cuidado com quem faz a comunicação com os autores. É importante que não existam muitas pessoas a fazerem a comunicação com os autores. Normalmente, o que se aconselha? Que seja apenas uma pessoa e essa pessoa seja ou o editor-chefe ou um editor associado designado pelo editor-chefe. E sempre que essa comunicação acontecer, o editor-chefe deve ter conhecimento. Para quê? Para evitar ruídos, tá? Para evitar muitos ruídos. E também porque normalmente o editor é quem melhor conhece o funcionamento da própria revista e conhece todos os artigos que foram submetidos, os pareceres, quem avaliou. Então ele tá por dentro do assunto, ele precisa de estar por dentro do assunto, senão não merece ser editor, né? E depois, o outro grupo de pessoas são os leitores. Também precisamos de fazer gestão de leitores. Então, afinal de contas, se os nossos artigos estão publicados numa revista, alguém vai ler. E essa pessoa que vai ler, ela tem que ser tratada com respeito. E uma das maneiras de tratar com respeito as pessoas que vão ler é organizar a revista de maneira que as informações importantes estejam disponíveis e acessíveis. É colocar a informação de maneira que não seja uma informação que se transforme numa informação, vamos dizer, enganosa. Por exemplo, se a revista se nós dizemos que a revista é de acesso aberto, o leitor tem que poder ir para a revista e baixar os artigos, porque senão já não é de acesso aberto. Então, quando nós fazemos essa contradição de informações, por exemplo, nós não estamos a tratar bem os leitores. Estamos a fazer uma má gestão dos leitores. Então, só uma recapitulação muito rápida. Quem gerimos do ponto de vista da gestão das pessoas dentro da revista? A equipa de edição, o conselho de editores, o conselho científico, os revisores ad hoc, os autores e os leitores. Esse é o primeiro nível, vamos chamá-lo assim, tá? Primeiro nível de gestão dentro da revista. A seguir, além das pessoas,
nós também gerimos recursos. Isso não é nada estranho, né? Dentro da revista, nós gerimos vários tipos de recursos. Eu aqui destaco duas naturezas de recursos. Vou começar pelo último. Nós gerimos departamentos, porque a maior parte das revistas funcionam como se fossem departamentos de investigação. Então, elas são normalmente autônomas. Você decide o que é que você vai publicar, quando você vai publicar, como você vai organizar essa publicação. É uma autonomia incrível, pelo menos para um pesquisador. As revistas, se calhar, neste momento, são um dos lugares mais autônomos da academia. Você trabalha com todo mundo que você quiser. Se você convidar um colega, sei lá, de Sri Lanka para publicar na revista aqui no Bengo, você tem essa liberdade. Não precisa de pedir autorização ao diretor. Se você quiser convidar um colega para participar do conselho científico, você não precisa pedir autorização para o diretor. Então funciona como um departamento extremamente autônomo. E, nesse sentido, o departamento tem o seu conjunto de recursos materiais, como é o caso, por exemplo, dos equipamentos. Então, o editor da revista faz essa gestão do departamento e dos equipamentos dentro desse departamento, sejam eles computadores, impressoras, outras coisas mais. Como as revistas são uma realidade mais ou menos recente em Angola, não é muito comum encontrarmos revistas nas instituições com uma grande estrutura. Se calhar um exemplo positivo que eu posso trazer aqui é do ISCED da UILA. Eu fui ao ISCED da UILA semana passada para uma visita de trabalho, e uma coisa interessante que o ISCED da UILA fez criou uma sala específica para a equipa da revista científica do ISCED da UILA. Isso é uma coisa fantástica. Quer dizer, eles têm a sua sala de trabalho, tem mesa, tem cadeira, tem computadores. Isso é fantástico. E é isso que deve existir dentro de uma universidade. Aí as pessoas que vão trabalhar na revista até se sentem acariciadas pelo gestor. E essa sala vai ser gerida pelo editor da revista, é claro, por óbvio. Uma outra coisa aqui, em termos de recursos, nós gerimos nas revistas são as finanças, os recursos financeiros. As revistas podem ter ou não, tá? As revistas podem ter ou não diretamente alocados recursos financeiros para fazerem várias coisas. Vocês podem dizer, eu não preciso pagar ninguém na revista, claro, mas há serviços que nós poderemos optar por pagar. Vou dar um exemplo. Se nós somos uma instituição de ensino superior que não tem um curso de comunicação, se calhar nós não temos muita experiência em fazer comunicação, por exemplo, marketing em redes sociais. Então, nós podemos decidir pagar uma empresa ou uma pessoa que fique responsável por fazer o marketing e redes sociais da nossa revista. Falamos sobre isso quando falamos de divulgação científica, vão se lembrar, e ontem eu mostrei-vos alguns exemplos de redes sociais. Né? Vocês devem ter reparado que a rede social da Escola Pré-Pedagógica do Bengo é bem fraquinha, em termos estéticos, e a outra é muito mais bonita. Né? E eu digo isso sem nenhuma tristeza, né? Esse é o nível em que nós estamos. Né? Também é preciso uma certa maturidade para chegarmos a certos lugares. De qualquer maneira, reparem que esse ar assim mais bonito, mais chamativo, mais profissional, muitas vezes depende de um certo investimento, né? E esse investimento às vezes é financeiro. Hoje em dia nós temos a Fundecit, que é a Fundação de Apoio ao Ensino Superior, e o que é que uma das coisas que a Fundecit faz é justamente financiar essas iniciativas. Então as revistas angolanas podem submeter propostas de financiamento ao Fundecit. Claro, tem épocas próprias para isso, né? E aí nesse sentido, você escreve um projeto, diz o que você precisa para a tua revista, submete a Fundecit e o financiamento virá. E isso vai ajudar a qualificar as revistas. Então, e essa gestão desse financiamento seria feita por quem? Pelo editor da revista. E um terceiro nível da gestão de revistas diz respeito à gestão de processos. O que é que estamos a chamar? Não se preocupem muito com o tamanho, daqui a bocadinho eu vou mostrar-vos isso em um tamanho mais visível, ok? Mas o que é a gestão de processos? A gestão de processos é nada mais do que a gestão dos fluxos dentro da revista. Que fluxos são esses? Daqui a bocadinho vamos ver um pouco melhor. São os fluxos editoriais. Então, quando nós estamos a falar de gestão de processos, nós estamos a falar, por exemplo, do fluxo de submissão de um artigo, do fluxo de avaliação, do fluxo de edição e por aí fora. Que é aquele fluxograma que eu vos mostrei ontem, mas que eu vou mostrar outra vez hoje e vamos falar um pouco mais. Então, os fluxos. Então, o terceiro processo é a gestão dos fluxos. A gestão dos fluxos é uma das coisas mais importantes dentro de uma revista. Desculpa, estava a dizer dentro da universidade. Dentro de uma revista. Por quê? Porque é na gestão desses fluxos que nós fazemos a interseção, vamos chamar assim, com a gestão das pessoas e com a gestão dos recursos. Todas aquelas pessoas que vocês viram lá atrás, aquele grupo, portanto, equipa de edição, conselho editorial, conselho científico, revisores ad hoc, autores e leitores, todos esses aparecem aqui nesse fluxo editorial. Em algum momento do fluxo editorial eles vão aparecer. Então vamos lá começar pelo primeiro. O fluxo de submissão. Como vocês podem ver ali, quem é responsável, quem inicia
o fluxo de submissão é um autor. E é por isso que vocês têm ali nessa primeira parte do fluxograma o autor. O autor entra para a plataforma, estamos aqui a falar da plataforma eletrônica, entra para a plataforma, submete o seu artigo e, a partir dali, o editor percebe a presença do artigo e começa o processo de tratamento daquele artigo. Para o tratamento, o que o editor faz? Normalmente ele designa ou um editor de secção ou imediatamente um avaliador. Mas antes de fazer essa designação, o editor, juntamente com a sua equipa de edição, faz uma coisa que se chama triagem do artigo. O que é a triagem? A triagem do artigo é o momento em que nós vamos verificar se aquele artigo satisfaz as condições ou cumpre com os critérios da revista em que ele está a ser submetido. Que critérios são esses? São coisas simples. Por exemplo, o tipo de letra que esse artigo tem é o tipo de letra que a revista diz que o artigo deve ter. Então, se a revista está a dizer nas normas que nós recebemos artigos escritos em Times New Roman e você manda o teu artigo escrito por exemplo, Garamond, o artigo automaticamente pode ser rejeitado porque você não cumpre o requisito. E uma das coisas que às vezes nós ouvimos os autores dizerem assim, não, mas as regras não estão claras. Não, estão claras, você não leu as regras. Pensou que as regras de submissão de artigos são as mesmas da submissão de trabalho acadêmico da tua instituição. Não são as mesmas. Cada revista tem as suas próprias regras. Isso é muito importante do autor saber. Então, a primeira coisa que o autor tem que fazer, eu ontem mostrei num site como é que funciona mais ou menos. Vai para o site, procura onde está escrito diretrizes para os autores. E lá está tudo direitinho. Qual é o tipo de letra? Outra regra, o espaçamento. O texto diz que o espaçamento é 1,5 ou 2,5, por exemplo. Ou 2, espaçamento duplo. Você põe espaçamento 1,5. O artigo pode automaticamente ser rejeitado. Então, e depois vem as outras coisas que são um pouco mais pesadas, né? Por exemplo, a autoria. A revista só recebe artigos com no máximo 3 autores. Você pôs 10 autores, o artigo vai ser recusado. Isso é comum, é muito comum, não é uma coisa incomum. A revista diz que só recebe artigos empíricos. E você manda uma entrevista. Meu amigo, tem que ler o que é artigo empírico. Uma entrevista não é um artigo empírico. Então, são todas essas questões que são vistas na triagem do artigo. Então, quando nós, autores, escrevemos um artigo, antes de submeter o artigo, vamos ler as normas da revista para podermos dizer assim, bom, o meu artigo está dentro ou não está. Se não está, eu agora vou fazer. E esse processo de colocar o artigo nas normas da revista é uma fase importantíssima do artigo, porque ajuda a qualificar o artigo. Bom, o artigo passou a triagem. Vai para onde agora? Vai para o editor que faz a designação de um avaliador. Então, já designou, por exemplo, um editor de seção, pode fazer a designação de um avaliador. Quem é o avaliador? É um indivíduo com experiência científica. Lembram-se lá do Conselho Científico? O avaliador é um indivíduo com experiência científica que faz parte do Conselho Científico. E aí, então, ele é designado e se ele aceita, ele inicia o processo de avaliação, que é a fase 3. O que acontece no processo de avaliação? Bom, é aquilo que vocês vão ter a oportunidade de discutir com o professor Arsênio. Mas aqui, o que nós fazemos? Nós recebemos o artigo e vamos ver... já não precisamos de ver as normas, porque já sabemos que já foi feita a triagem. Vamos avaliar o conteúdo científico do artigo. Vamos avaliar a pertinência científica do artigo. Essa questão da pertinência científica é muito importante. Nós escrevemos, vamos imaginar, Felizardo escreve aí um artigo que é Consequências da Gravidez na Adolescência. Ok, perfeito. Fiz aí uma entrevista com um monte de gente aqui no Bengo e submeto o artigo a uma revista. Acontece que já existem milhares, dezenas de milhares de artigos com essa mesma temática. Então, provavelmente, o meu artigo não tem nenhuma novidade. As consequências que eu estou a listar são as mesmas que, por exemplo, o Oswaldo já listou, o Periquito já listou no outro artigo, a Neuza já escreveu há 10 anos atrás, a professora Leonora já escreveu há 20 anos atrás. Então, o meu artigo não tem novidade nenhuma. Se ele não tem novidade nenhuma, para a revista científica não tem relevância. O artigo científico precisa de ser novo. A essência do artigo científico é trazer coisa nova. Se ele não traz nada de novo, ele não vale como artigo científico. Ele é automaticamente descartado. A ideia de novidade, ela tem camadas, tá? A ideia de novidade tem camadas. Então, às vezes, a novidade não é em si a descoberta de uma nova teoria, mas a novidade pode ser a forma como você aplicou determinado método, por exemplo. Isso pode ser a novidade. A novidade pode ser a discussão desse mesmo assunto num município em que nunca se fez aquela pesquisa. Essa pode ser a novidade. Então, certifiquem-se
de que os vossos artigos têm novidade. E o editor, na verdade, ele é o primeiro a fazer essa certificação. Se ele não tiver muita certeza, porque pode ser que ele não seja especialista, ele vai enviar para o avaliador, e o avaliador tem que dar a certeza de que aquele artigo é novo. Se não for novo, descarta. Eu fiz um trabalho magnífico, já publiquei, que é a conversa que tivemos ontem, né? Já publiquei numa revista. Nenhuma revista vai te pedir para republicar um artigo que já foi publicado, porque não tem relevância, é um artigo que está a ser publicado pela segunda vez. Tem um caso excepcional. Qual é o caso excepcional? Às vezes nós podemos republicar o mesmo artigo em um idioma diferente. Então eu publiquei o artigo em inglês e eu posso publicar esse artigo depois em português, em francês, em aramaico, em mandarim. Bom, isso pode acontecer. Mas também não é aconselhável você publicar o mesmo artigo, por exemplo, 3, 4, 5 línguas. Não é aconselhável. Escreva um novo artigo que tenha alguma coisa a ver com essa pesquisa, né? E publique numa outra língua. Porque senão depois o que vai acontecer é que você está sempre a fazer, a repetir-se. Né? Está sempre a repetir-se. Outro processo, outra parte do processo, então, diz respeito à decisão. O artigo foi avaliado, o avaliador decidiu que aquele artigo pode avançar para ser publicado e encaminha para o editor. O editor recebe o artigo, homologa a decisão. A decisão de aceitar ou recusar o artigo não é do avaliador, é do editor-chefe em conjunto com a sua equipa. Eles é que decidem se o artigo pode ou não ser aceito. É claro que essa decisão é baseada nos pareceres dos avaliadores. Isso é muito importante vocês saberem. Então, se eu sou avaliador, às vezes o avaliador pensa que se eu recusei aquele artigo e aquele artigo foi publicado, a minha decisão não foi respeitada. Você não é o único avaliador para começar, porque normalmente um artigo ele é avaliado por 2 a 3 pessoas. Então, pode ser que você tenha recusado o artigo, mas os outros 2 colegas aceitaram o artigo. Doutora Ruth, bem-vinda. Então, esse processo de aceitação do artigo pelo avaliador ainda não é uma decisão final. É por isso que se chama parecer. O editor vai receber e vai avaliar o parecer. E ele vai avaliar os 3 pareceres. Vamos imaginar que só tenhamos entregue o artigo para 2 avaliadores. Um diz, olha, esse artigo tem que ser rejeitado. O outro diz que esse artigo tem que ser aceito. O que o editor faz? Normalmente o editor manda para um terceiro avaliador. O terceiro avaliador é que vai fazer o desempate. Porque ele ou vai rejeitar ou vai aceitar. Se ele aceitar, são 2 votos contra. Se ele rejeitar, são 2 votos. Então, é isso. Bom, vamos imaginar isso acontece. Entregamos para 2 avaliadores. Os 2 avaliadores aceitaram o artigo. Mas a equipa de edição, né, os editores, têm dúvidas sobre a qualidade daquele artigo ainda assim. Isso também pode acontecer. E quando é que isso acontece? Quando os avaliadores não fazem o seu trabalho em condições. Nós, já, de novo, nas revistas, às vezes isso acontece. O avaliador devolve o artigo e diz assim, concordo com a publicação desse artigo, mas não fez mais nada. Não disse por que concorda. Não disse se o artigo é novidade. Não disse se o artigo... Não disse nada, só disse que concorda. E aí temos 2 pareceres que dizem isso. O artigo é fantástico e concordamos. Mas não tem substância ao parecer. É assim, se você publica esse artigo, é um perigo porque você está publicando um artigo que eventualmente não tenha substância, vamos assim dizer. E isso desqualifica a revista. Mas vamos imaginar que fossem 2 artigos rejeitando o artigo e também não tenha substância. Acontece aquilo que eu vos contei lá atrás. O autor vai fazer confusão, porque os pareceres não parecem nada. Então é preciso que o parecer seja de facto um parecer que ajude o editor e a sua equipa a decidir. Então, por isso, muitas vezes, os editores são obrigados a fazer uma coisa que se chama revisão do parecer. Quer dizer, os avaliadores já avaliaram e submeteram um parecer, e o editor ainda tem que reler os pareceres para ver se esse parecer tem substância. Porque alguns pareceres são uma vergonha. A revista fica envergonhada. Por isso, muitas vezes, para avaliação, o que se faz? Se dá um formulário. E nesse formulário tem as coisas que devem ser avaliadas. No curso sobre avaliação, vocês vão usar esses formulários para vocês verem como é que funciona. Mas, se calhar, aqui em algum momento eu posso vos mostrar também para vocês terem uma ideia. Então, estamos aqui na parte da decisão. Tomamos a decisão, o que se faz a seguir? Iniciamos o processo de edição. E quando começamos o processo de edição, o que se faz? Bom, pegamos esses artigos, vamos revisar o texto. Muitas vezes passamos por uma revisão linguística. Depois da revisão linguística, ainda fazemos uma revisão de conteúdo novamente. Fazemos uma verificação de coisas que achamos que não estão muito bem explicadas dentro do texto. E nesse caso, nessa situação, também fazemos uma coisa que se chama desk, que é o desk review, é que a equipa de edição mexe no texto. Então, vocês não se enganem. Nenhum artigo sai conforme entrou. Se vocês enviarem um artigo para uma revista e o artigo for publicado sem mudar uma única vírgula, desconfiem dessa revista. Se for possível até despublicarem o vosso artigo, despubliquem. Em condições normais, o artigo passa no mínimo, por 3 pessoas em condições normais. O editor-chefe e 2 avaliadores. Se é uma revista muito melhor estruturada, ele vai passar por pelo menos 3 avaliadores. Passa pelo editor-chefe e passa pela equipa de edição, que normalmente são os editores, os editores adjuntos.
Uma equipa ainda melhor estruturada, depois de todos esses, ainda passa por um especialista de revisão de normas técnicas, ainda passa por um revisor linguístico, ainda passa por um revisor de layouts, por exemplo. Então, é uma equipa de quase 10 pessoas que olham para aquele artigo. Depois disso, teu artigo sai e nenhuma vírgula se muda, provavelmente esse artigo não foi revisado. E se não foi revisado, não há o mínimo de garantia de que o teu artigo tem qualidade. Ou você enviou o teu artigo para uma revista Predator, né? Que é a conversa de ontem. Então, e depois desse processo de edição, vem o último processo, que é o processo de publicação. Bom, o artigo já está preparado, já está tudo organizado, publica-se, então, o número daquela revista e depois da publicação vem aquilo que falamos ontem da pós-publicação. Este é o fluxo editorial. Então, quando falamos de gestão da revista, nós fazemos a gestão a 3 níveis. O nível das pessoas, o nível dos recursos e o nível dos processos. O nível dos processos envolve todas as pessoas, todos os recursos. Até aqui, alguém quer colocar alguma questão, alguma coisa que se calhar não tenha ficado muito bem compreendida? Tem aqui. Ah, não. Ok. Sim, Osvaldo, pode falar, tenha bondade. Sim, como nos é habitual, acabamos sempre por agradecer o professor Felizardo pela disponibilidade e pela clareza. Eu gostaria de perceber o seguinte quanto ao fluxo editorial. No momento da avaliação do manuscrito, os avaliadores fazem uso de uma grelha de avaliação dos manuscritos que é previamente definida pela revista, no contexto da fase da criação da revista, e sendo que existe uma grelha de avaliação dos manuscritos, eu gostaria de perceber, professor Felizardo, se eventualmente a grelha a usar é qualitativa, exclusivamente quantitativa ou exclusivamente qualitativa. Por quê? Porque pode-se dar o caso que entre os avaliadores, alguém acaba por atribuir pontuações mais desfavoráveis ou menos favoráveis. E aí a necessidade de, eventualmente, o editor-chefe tomar contato direto com a grelha de avaliação que foi usada, discutir a grelha de avaliação, de modo a ver se foi feita uma avaliação fiel ou não. Boa pergunta. Essa, na verdade, é uma pergunta para ser respondida no curso sobre avaliação de artigos científicos, mas eu vou responder ainda assim. Normalmente, o que é que se faz? Usa-se uma grelha de avaliação. E essa grelha de avaliação, o importante não é, vamos assim dizer, não é uma grelha classificatória. Normalmente, ela é uma grelha qualificatória. Tenho aqui um exemplo disso, ok? Esse é um formulário de avaliação. Então, o que tem nesse formulário? O que normalmente tem num trabalho, no artigo. Título, o tema do trabalho, estrutura, aspectos formais, comentários adicionais. Título. Bom, nas normas das revistas que estão no portal, tem uma regra que é os títulos não podem ter mais do que 14 palavras. Esse é um primeiro elemento é um elemento muito objetivo para avaliar. Então ele vai dizer, bom, o título, por exemplo, não se enquadra nas normas, tem excesso de palavras, por exemplo. Bom, também pode avaliar se esse título está ou não de acordo com o conteúdo do trabalho. Uma outra avaliação que ele também pode fazer aqui. E ele vai escrever, vai explicar isso tudo aqui. Outro, o tema, o assunto, se nós quisermos, dentro do trabalho, tem relevância, tem a relação com os objetivos, o conteúdo, o texto, o tema do texto é adequado ao conteúdo, tá? Ele vai fazer aqui os comentários a respeito disso. Sobre a estrutura, como é que é a estrutura formal do texto? Qual é a qualidade do resumo? O conteúdo é suficientemente explícito? A coerência da argumentação? A consistência teórica? A adequação da metodologia escolhida ou não? A discussão de resultados é de facto uma discussão de resultados ou não? As conclusões, elas refletem aquilo que foi discutido ao longo do trabalho? O trabalho é pertinente, a bibliografia é atualizada? E depois vem aspectos da linguagem formal e comentários adicionais. Depois disso, ele vai decidir, em função do que ele próprio colocou como argumentação, vai decidir se o artigo é aceite, se precisa de correções obrigatórias ou se ele é rejeitado. São as 3 possibilidades de decisão do avaliador. Então, é com base nesses pareceres que depois o editor decide. Então, como você vê, é um parecer que, a não ser que o avaliador seja muito preguiçoso, mas é um parecer que ajuda muito a decisão. Quanto à classificação, algumas revistas do portal usam, outras não, mas usam muito mais para pensar em futura premiação, não tanto para a classificação dos artigos. Mas também algumas revistas preferem usar a classificação de artigos, mas a classificação acaba não sendo muito objetiva se você não faz uma sustentação daquela classificação. Tem que ter um texto. E inclusive, uma outra coisa que nós recomendamos fortemente aos avaliadores é que façam balões de marcação dentro do texto que
estão a avaliar. Então, se diz assim, olha, os resultados não refletem, ou os resultados... Há inconsistência nos resultados. Ok, vai lá no texto e mostra a inconsistência. Onde é que está a inconsistência? Não é só dizer que é inconsistência. Tem que mostrar no texto onde é que está a inconsistência. Sei lá, a somatória dos dados dá errado. Ok. A frequência calculada, a mediana está mal calculada. Ok. Tem que mostrar a inconsistência. E isso é ciência. É objetividade na avaliação do material. E é isso que qualifica a produção daquela revista, por exemplo. Não sei se isso respondeu à sua pergunta, João. Pronto. Então, voltando à gestão da revista. Então, como vocês repararam, só recapitulando rapidamente, a gestão da revista se faz em 3 níveis. Nível das pessoas, nível dos recursos e nível dos processos. Bom, os processos são os mais importantes. E aqui tem uma tabela para vocês entenderem mais ou menos alguns dos outros processos que ficam... São assim, são microprocessos. Porque se vocês olharem para o fluxograma, esses são os macroprocessos. A submissão é um macroprocesso, a designação é um macroprocesso, o mesmo para a avaliação, para a decisão editorial, para a edição e para a publicação. Mas existem micro. Por exemplo, quando a pessoa recebe o artigo, o editor recebe o artigo, tem várias coisas que ele precisa de fazer sobre aquele artigo. E aqui tem algumas dessas tarefas. Por exemplo, revisão do recebimento, aprovar o atendimento às normas, que é a tal da triagem que eu falei, aprovar o atendimento à política editorial, delegar tarefa a um editor associado, delegar tarefa ao integrante do corpo editorial científico, proposição de revisores, delegar tarefa ao editor associado. Então, são várias tarefas que quem faz é o editor-chefe. E uma coisa interessante sobre essas tarefas é, vamos pegar um exemplo. Para uma revista que recebe em média 100 artigos por ano, tá? A revista recebe 100 artigos por ano. O que é que o editor faz? Ele tem que tomar decisão de aceitar ou rejeitar sobre 100 artigos. Lembrem-se que ele precisa de tomar a decisão final, né? Sustentando pelas avaliações. Esses 100 artigos, se são 100 artigos, cada artigo passa no mínimo 7 vezes pela mão do editor. O que quer dizer que para 100 artigos passam pela mão do editor, o editor tem que lidar, no fundo, vamos assim dizer, com 700 vezes, tem que lidar com aqueles artigos 700 vezes ao ano. Volto, estamos a falar de 100 artigos recebidos ao ano. Então, ele recebendo 100 artigos, considerando que cada artigo passa na mão dele 7 vezes, sendo 100 artigos passados cada um 7 vezes ao ano, ele tem que lidar com, tem que ter na sua mão, os artigos têm que passar na sua mão, no total, 700 vezes ao longo do ano. Isso quer dizer que o editor deve ler, de uma revista que recebe 100 artigos por ano, ok? Ele deve ler, em média, 3 a 4 artigos por dia. Quer dizer, se um dia ele parou de ler, já avoluma o número de artigos que tem que ler no dia seguinte. E por semana, ele tem que ler uma média de 15 a 20 artigos. E vocês vão perguntar, mas ele faz isso tudo sozinho? Não, ele não faz tudo sozinho, mas ele é o principal responsável da revista. Então, antes dos artigos passarem pela mão de qualquer outra pessoa, passam pela mão do editor. Só depois o editor faz então essa redistribuição de tarefas. Se ele tiver editores adjuntos atuantes na revista, ele até pode dividir essas tarefas, mas ele não pode deixar de fazer a supervisão dessas tarefas. É muito trabalho. A carga de trabalho do editor, então, é muito grande. Não é? E aí, claro, ele tem que aprender a fazer delegação de tarefas, senão ele não consegue resolver tudo. E isso significa que ele tem que deixar de fazer coisas importantes da sua própria carreira para atender a revista. Ele tem que deixar de fazer a pesquisa, às vezes ele tem que deixar de escrever o seu próprio artigo para ler o artigo dos outros, para corrigir o artigo dos outros, para publicar os artigos dos outros. Então ele tem que, no fundo, sacrificar a sua própria carreira. Então, se alguém aqui está a pensar em ser editor, pensem que ser editor é uma responsabilidade grande, muito grande. Por causa disso, inventaram-se plataformas digitais que automatizam um bocadinho os processos e fazem com que a tarefa do editor não seja necessariamente tornada mais simples, mas fique um bocadinho facilitada. Um bocadinho. Esses sistemas são, por exemplo, o OJS, o Open Access. Vocês conseguem ver a mesma coisa que eu ou não? Vou mostrar a tela aqui dos sistemas de automatização. Conseguem ver? Neuza, conseguem ver? Conseguimos ver, conseguimos ver. Então, esses sistemas de automatização quais são? O OJS, o Open Access, o Article Systems, o DPAP e vários outros. São vários, não são apenas esses. Então, estes processos facilitam a gestão que é feita pelo editor. Então, reparem que o trabalho do editor não é um trabalho simples, é um trabalho, além de muito volumoso, um trabalho muito complexo. Quem está a pensar a ser editor vai fazer esse caminho de construção, etc, para eventualmente, então, começar a poder, vamos assim dizer, trabalhar com essas tarefas todas ao longo dos anos e ao longo das suas vidas. É por isso que os editores envelhecem muito rápido. Tá vendo os meus cabelos brancos? Só brincar.
Então, esse é um aspecto. Antes de avançar, queria saber se algum de vocês quer colocar alguma questão. Porque agora, o que é que vamos fazer? Agora vamos passar um bocadinho para compreender esse processo de gestão no interior de uma plataforma que permite a automatização dos processos. Então, eu vou... Sim, professora Leonora, tenha bondade, por favor. Sim, doutor. Eu fiquei muito curiosa para saber qual é o fluxo de submissão de artigos assim, média por ano que vocês recebem. Qual é a quantidade? Aqui na nossa revista de extensão, Sim, do bem. ok. A média é mesmo por volta de 80 artigos por ano. Por ano, né? Sim. É muito, né? E é bom Sim. ver essa iniciativa por parte dos pesquisadores, né? De abraçar mais a causa. Sim. O que nós temos de alegria do ponto de vista de quem faz a gestão, o que temos de alegria é que a maior parte dos artigos são tão fracos que muitas vezes não passam nem pela triagem. Então, claro que do ponto de vista da gestão isso é bom, mas do ponto de vista da produção de um ecossistema de conhecimento significa que precisamos de melhorar. Mas o Precisamos de importante é melhorar. ver já o interesse, não é? Já essa Sim, claro. iniciativa, eu acredito que com o tempo as pessoas vão aprender quais são coisas que eles têm que melhorar e trabalhar, né? Exato. O professor Periquito que está aqui na sala conosco, se calhar depois pode partilhar um pouco essas experiências. O que é que nós temos feito muitas vezes com os artigos que nos chegam? Aqueles que não estão muito bem, mas também não estão muito mal. Nós trabalhamos num processo que chamamos de formação de autores. O que é isso de formação de autores? Que é também uma responsabilidade das revistas, ok? A formação de autores é um processo pelo qual os editores ajudam a qualificar o artigo. Então, recebemos o artigo, enviamos para os avaliadores nos devolvem, nós não rejeitamos imediatamente. Nós pedimos aos autores, olha, faz favor, corrijam isso. Se vocês corrigirem isso, o teu artigo vai ser publicado. Isso costuma funcionar bem. Há autores que ficam chateados, nunca mais nos respondem. E há autores que, felizmente, são muito humildes e conseguem fazer publicações. Temos publicações interessantíssimas na revista, algumas que são resultantes desse processo e que depois se tornam publicações de referência para algumas áreas, por exemplo. Apesar da revista ser nova. Então, isso nos deixa muito felizes. É um trabalho que a equipa de edição aí já não é só o editor, a equipa de edição faz, por isso é que eu disse que a equipe do professor Hilário, ele infelizmente está sem o microfone. Tem participado desse processo. Há outros professores que não estão aqui na sala conosco, mas há outros colegas aqui da equipa que têm ajudado esse processo. E tem sido uma coisa fantástica e muito interessante, porque o resultado disso tem sido muito bom. Então, em vez de simplesmente descartarmos, fazemos esse exercício. Aqueles autores que são um pouco mais vaidosos, como o caso que eu contei no início, bom, eles não querem saber. Aqueles autores que entendem que esse é um processo de crescimento, aí eles participam e os resultados são muito animadores. O professor Periquito levantou a mão, mas professor, primeiro vamos dar a palavra ao professor Milton, que foi o primeiro a pedir, e depois o professor Periquito. Professor Milton, por favor. Sim, professor, boa tarde a todos. Viva, professor. Bem, por acaso, hoje está bastante interessante a palestra. Há uma dúvida e é algo que eu estou a viver na pele. É comum, por exemplo, na vossa revista, e acontece em muitas revistas, o autor submete o artigo. Quando o artigo não está bom, eles não respondem, não falam nada. Fica eternidade. Eu estou há 2 anos, imagine, com revistas que não me respondem. É comum isso acontecer nesse processo todo, no mundo acadêmico, de um modo geral? Dr. Milton, infelizmente é comum. E é muito comum em revistas, por exemplo, universitárias. Por quê? Por causa de uma coisa que já partilhei convosco ontem, acho, que as revistas universitárias, infelizmente, elas trabalham com os professores que estão, entre outras atividades também, incluídos na revista. O que é que isso faz? Isso faz com que muitas vezes eles fiquem muito sobrecarregados. Estou a falar da equipa de edição. Depois também trabalham com avaliadores que também são professores universitários. Vão se lembrar da conversa que tivemos com a professora Kildes, não sei se vocês se lembram disso. A professora Kildes já fez essa referência. No Brasil também é assim. Que os avaliadores também são professores universitários, são pesquisadores, são gestores. Então, nem sempre eles conseguem, por exemplo, responder no tempo que gostariam de responder. Aí o que é que acontece? O tempo mínimo para avaliação de um artigo, convencionalmente, são 30 dias. Esse é o tempo mínimo. Há revistas que dão menos, mas o tempo mínimo são 30 dias. E aí o que é que vai acontecer? Depois de 30 dias, se o avaliador não respondeu, normalmente nós lhe damos a chance dele ainda tentar responder a seguir. E aí alguns avaliadores dizem, não, olha, não me tira o artigo, eu vou avaliar. Porque ele entende que é importante avaliar. Então vamos dar mais 30 dias, já são 60 dias. Depois de 60 dias, esse avaliador não avaliou mesmo. Então nós retiramos dele. E vamos agora procurar um outro. E o trabalho de encontrar um outro avaliador não é fácil, tá? Porque está todo mundo sobrecarregado. Está todo mundo com as suas próprias tarefas e responsabilidades. Bom, mas lá conseguimos encontrar um outro avaliador. Também temos que dar a esse avaliador tempo. 30 dias. Já temos 90 dias.
Mais 30 dias. Já temos 160 dias. Quase já foi metade do ano. Então, às vezes, o problema não é da revista. As dificuldades são as dificuldades inerentes ao facto de que é um trabalho altamente especializado e as pessoas altamente especializadas estão muito ocupadas. E não estão ocupadas por estar a receber dinheiro. Não. São trabalhos que se fazem voluntariamente. E as pessoas fazem com muito gosto, mas estão tão ocupadas que mesmo querendo muito fazer, às vezes não conseguem fazer. Então não é tanto um problema da revista em si, mas é um problema estrutural. É por isso que nós precisamos de fazer esse exercício de construção de autores e de avaliadores. Cada um dos colegas que está aqui na sala, por exemplo, se propusesse avaliar um único artigo no ano, isso já ajudaria muito a revista. Uma revista que tem, por exemplo, 2 números por ano. Se cada um de vocês se propuser a avaliar neste ano, pelo menos um artigo em cada edição, isso já ajudaria muito as revistas. Então, mas para isso vocês precisam de ir para a revista, cadastrar-se, é livre o cadastro. Cadastrar-se, colocar lá a vossa titulação, a vossa área de expertise e fazer parte dos processos. Não sei se isso responde ao Dr. Milton. Está compreendido, está compreendido. Ok, obrigado. Dr. Periquito, tem a bondade? Sim, muito obrigado, Dr. Felizardo. Primeiro, agradecer pela forma como a sessão está a correr, está a ser muito esclarecedora. E dizer também, quanto àquilo que o doutor já disse, relativamente à nossa experiência na revista de extensão, acho que essa está melhor. Na revista de extensão, uma das técnicas que temos utilizado é costurarmos o artigo, isto é, indicarmos as partes de forma direta, as partes em que o autor pode melhorar. Por exemplo, apresentamos já as sugestões de forma muito objetiva, as partes que achamos que deve melhorar e algumas coisas a gente já indica o caminho e algumas das coisas até já chegamos a escrever. E depois isso também de uma forma a aliciar o artigo, o autor a aceitar aquilo que pode melhorar o seu artigo. E, de facto, isso tem ajudado, tem feito com que alguns autores aceitam e depois até há essa discussão. Eu até queria falar mesmo da minha própria experiência, o facto que me fez ter motivação de entrar para a revista. Foi a forma como o primeiro artigo que eu havia submetido para a revista, a forma como o artigo tinha sido avaliado e, passo o termo, eu ainda tentei refilar, mas a paciência do editor-chefe convenceu-me de tal maneira que eu depois fui pedir para ingressar na equipa. Então, isso tem sido muito bom. Era isso que eu gostava de partilhar. Obrigado. Bom, muito obrigado, Periquito. Esses testemunhos são sempre importantes também para ver se galvaniza os outros. E obrigado por ter aceitado. Pronto, mas alguém quer colocar alguma questão, alguma coisa? Bom, se não, então agora eu vou fazer a apresentação. Vamos lá agora para a plataforma. Vou partilhar aqui o Doutor, ecrã. estou sem som. Ok. Então agora então vamos partilhar aqui agora na plataforma. O que eu vou fazer? Vou mostrar-vos a partir do portal Pensador. Como vocês sabem, não sei se já visitaram o site, temos várias revistas aqui. Eu vou entrar, mas eu não vou entrar em nenhuma dessas revistas, ok? Nós temos uma revista que é uma revista teste, normalmente nós usamos para fazer os exercícios, só para não atrapalhar a gestão das revistas. Então eu vou entrar para essa revista teste. E é lá que eu vou mostrar-vos alguns desses processos que temos feito. Eu vou colocar o link de tal forma que se algum de vocês quiser experimentar, eu vou colocar o link no chat. Se algum de vocês quiser experimentar fazer exercícios, é nessa revista que pode tentar. Inclusive nessa revista depois nós podemos vos colocar como editores-chefes, por exemplo, para fazerem um teste de funcionamento dentro da revista, tá? Por outro lado, deixa-me só colocar aqui, vou colocar aqui o chat. Esse é o link da revista teste, ok? Por outro lado, se alguém quiser, enquanto estamos aqui a mostrar, fazer o seu cadastro, pode fazer, seria interessantíssimo. Para quem tiver condições de fazer isso, para fazer o cadastro, o que é necessário fazer? Entra no link que eu passei agora no chat, tá? Depois vai selecionar aqui registro. Isso para quem está a entrar pela primeira vez para a revista, ok? Reparem que aqui tem um conjunto de itens que vocês têm que responder. O nome do meio, o apelido, a filiação, o país. Filiação é a vossa instituição, é filiação institucional, ok? É o país, o e-mail, o nome do utilizador, senha. E depois vocês vão dizer se vocês... Aqui é o termo de consentimento. Aqui vão marcar se vocês querem receber comunicações por e-mail.
E o último vão marcar se vocês desejam ser revisores da revista, ok? E depois disso vocês vão colocar registro. Eu já estou registrado, não vou fazer isso. O que eu vou fazer é entrar em acesso, porque eu já estou registrado. Eu vou colocar o meu nome de usuário e vou entrar. E a senha e vou entrar. Pronto. Então reparem que a primeira coisa que vai acontecer, no canto superior direito, aparece o meu nome, para dizer que eu estou logado aqui como usuário Felizardo, tá? O login que eu tenho por enquanto, ele não me permite, é um login simples de autor, ok? Eu entrei com o login de autor. Então, qualquer um de vocês, inicialmente, é essa plataforma que vai ter acesso. Então, por exemplo, temos aqui o exemplo de submissão de artigo. E aqui, arquivos, se houvesse algum arquivo, não há. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma nova submissão, eu seleciono aqui uma nova submissão. O que eu quero mostrar-vos é o funcionamento do ponto de vista da gestão. Então, eu vou sair outra vez do sistema e vou entrar agora com senha de gestor. Na verdade, eu vou... Ok, perfeito. Agora, reparem que ao entrar como gestor mudou. Antes aparecia apenas o menu submissões, mas agora já aparece o menu os números, configurações, papéis, ferramentas, administração. Então vamos lá pensar um bocadinho naquela questão da gestão. Gestão de pessoas. Como é que funciona a gestão de pessoas aqui dentro da plataforma? Quando eu entro para a secção utilizadores e papéis, se eu clicar em utilizadores, ele me mostra todos os que estão cadastrados aqui dentro da revista, só da revista, ok? Essas são as pessoas todas que estão cadastradas dentro dessa revista. Tem muita gente cadastrada dentro dessa revista porque é a revista que nós usamos para os treinamentos do portal, ok? Vocês, se quiserem se cadastrar, vão aparecer aqui. Então, nós temos nesse momento cadastradas, deixa eu ver quantas pessoas. Temos 28 cadastros aqui dentro da revista. Alguns repetidos, mas é revista de teste, não tem problema. Eu faço a gestão das pessoas por aqui. Por aqui eu consigo saber, por exemplo, quem é a Taimara, quem é o Delson, o José, o Felizardo e companhia, inclusive com os respectivos e-mails. Segundo, eu posso ver os papéis que a revista permite dar. Os papéis são tipo funções. Diretor da revista, editor da revista, simplesmente editor, editor de sessão, editor convidado, editor de cópia, design, por aí fora. Então, reparem que o editor da revista é o cargo mais alto da revista. E depois, perdão, diretor da revista. E depois vem os outros, editor da revista e por aí. Vamos ver os fluxos. Eu vou aqui para submissão. Quando um artigo é submetido, o que é que acontece? Ele aparece na lista de artigos submetidos. Como vocês veem, essa aqui é a lista de artigos submetidos. Então, na última vez que nós fizemos o teste na revista, o último treinamento que nós fizemos, tínhamos pedido às pessoas que submetessem artigos na revista. Então, os artigos estão aqui todos submetidos. Então, nós podemos ver por aqui. Veem que o artigo, aquilo que eu vos tinha dito ontem, vocês conseguem saber em que nível está o vosso artigo. Então, o artigo daqui da colega Ginelma, que foi submetido, aguarda a designação de um avaliador. E ela própria, se estivesse na plataforma, ela estaria a ver isso. Quer dizer que ela ainda não foi enviado para avaliação. Aqui mais abaixo, vocês vão ver que este aqui já está em situação de revisão. Ok. Então, vamos ver que aqui o artigo da Rodmira, por exemplo, já está em situação de revisão. E vocês reparem, está 0/2, quer dizer que foram designados 2 revisores para esse artigo. E o último artigo está em situação de produção, quer dizer que esse artigo está a ponto de ser publicado. O que o editor faz dentro da revista é controlar, esses fluxos. Então, na verdade, Então, na verdade, isso que eu estou a olhar aqui é representado por aquele fluxograma que vocês viram lá atrás. O autor submete o artigo e automaticamente o artigo fica... Deixa eu ver, alguém ligou o chat? Não. E o artigo fica, vamos assim dizer, disponível para o editor poder, então, tomar as devidas providências sobre este artigo. Eu vou designar alguém para fazer a avaliação do artigo da Ginelma, por exemplo. Eu clico em cima do artigo para começar. E a primeira coisa que eu faço antes de designar, lembram-se? Eu preciso fazer a triagem. Para fazer a triagem, eu tenho que baixar o artigo. Para fazer deixa eu só desligar aqui. Para fazer a designação, eu tenho que primeiro baixar o artigo para o computador. Vou abrir o artigo para ver e depois, em função das normas que nós temos de triagem, eu vou fazer a triagem do artigo. As normas de triagem são estabelecidas mesmo pela própria revista, tá? Em função das regras da revista. Se esse artigo nós considerássemos que ele está em condições de ser avaliado, o que fazemos a seguir? Primeiro vamos designar o editor responsável pelo acompanhamento do artigo. Eu vou designar um desses nomes que aparece aqui. Tarefa editorial. Isso tudo é automatizado aqui dentro da plataforma. Aquilo que eu vos disse sobre a automatização dos processos. Pronto. Foi notificado, foi encaminhada uma mensagem para quem vai acompanhar e automaticamente o sistema abre essas funcionalidades. Enviar para revisão, aceitar ou recusar. Vamos imaginar que
nós decidamos recusar. É um clique aqui em recusar e ele nos diz, olha, o artigo está a ser recusado, mas seria bom, nós podemos decidir, a decisão é rejeitar, e aqui podemos dizer por que o artigo está a ser rejeitado. E ainda, a plataforma envia um e-mail diretamente para o autor do artigo que foi recusado. A decisão fica registrada aqui na plataforma. Eu vou colocar não enviar e vou colocar registrar decisão. A coisa interessante desses processos de gestão automática, vamos imaginar que daqui a 5 anos eu queira saber, a Ginelma sabe que a revista já mudou de editor, já não é mais o professor Felizardo, é uma outra pessoa. E ela ainda quer reclamar por causa de uma revisão que aconteceu alguns anos atrás. O próximo editor vem aqui em historial de edição e vai ver o histórico de tudo que se fez desse artigo. Em que dia o artigo foi submetido, quando foi enviada a mensagem de agradecimento pela submissão, quando a submissão foi concluída e que outras tarefas foram feitas em cima desse artigo. Se tivesse conversas aqui, apareceriam nas notas as conversas entre o autor e o editor ou a equipa de edição. Tudo isso fica aqui registrado. Então, como vocês reparam, podem reparar aqui em cima nós temos, eu estou na linha submissão, depois a seguir tem revisão, edição, produção. Isso é o fluxo editorial da revista. À medida que o artigo vai avançando nos processos dentro da revista, de gestão da revista, portanto, submissão, fizemos a triagem, terminou a triagem, enviamos para os avaliadores. Ele vai passar para a fase de revisão. Terminou a revisão, o artigo é devolvido, pode começar a ser editado. Enviamos para a fase de edição de cópias. Terminou a edição de cópias e agora podemos publicar o artigo. E avançamos para a fase da produção, em que se agenda a publicação do artigo, determina-se em que número esse artigo vai ser publicado, tá? Aqui vocês têm algumas experiências, alguns exemplos de números, por exemplo, genocídio no Ruanda, e a partir daí guardar e temos a edição preparada para a publicação. Depois tem outros processos, por exemplo, a criação de números, novos números, para podermos publicar os nossos artigos que estão a ser preparados. Então, há outros processos dentro desse processo de gestão de uma revista, há outros processos, como por exemplo, eu posso aqui fazer mudanças da revista, mudanças de configuração. Alguém disse alguma coisa? Deixa eu ver no chat. Ah, não, a lista de preto. Não. Colega de Vovo, bem-vindo. Muito boa tarde. Por favor, pode falar. Tenha bondade. Colega de Vovo, faz favor, ligue o microfone e pode falar. Colega Miguel de Vovo, a sua mão está levantada. Acho que quer falar, não? Eu não sei se o colega está a tentar ou não, mas o seu microfone está desativado. Se calhar seria uma boa ativar o microfone, ou se não está a conseguir ativar, se calhar seria uma boa mandar a mensagem no chat. O que acha? Uma sugestão. Pode falar. Chat. Há um dos passos em que, primeiro saudar a todos presentes na sala. Eu queria falar do quando diz que depois que o artigo corre aquele todo fluxograma, então é editado o número da edição em que o artigo pode vir a ser publicado. Eu queria... Estamos a ouvi-lo com cortes. Bom, o colega de Vovo está com dificuldades no seu som. Vamos torcer para que ele consiga resolver. E depois, quando conseguir, se calhar ele vai poder colocar a sua preocupação. Então, eu vou voltar. Enquanto isso, eu vou voltar para a plataforma para mostrar mais algumas coisitas. Então, só um minutinho aqui. Ok, então estávamos aqui a ver que há outros processos que nós podemos alterar. Então, como vocês podem ver, por exemplo, estávamos a ver a questão dos papéis, acabamos de ver a questão dos fluxos, tá? Portanto, de submissão. Então, o artigo, ao ser submetido, passa por esse processo dos fluxos até ser publicado. Então, Professor, estás sem som. Oh, meu Deus, estou sem som. Ok, obrigado. Peço desculpas. Então, vamos lá. Eu disse que eu estava a voltar à plataforma para terminar de mostrar-vos, então, aquilo que eu estava a apresentar. Então, como vocês veem, então, o funcionamento interno da plataforma, ele, na verdade, está a imitar o funcionamento normal do fluxo editorial de uma revista. Aquele fluxograma que nós tentamos mostrar de uma forma simplificada da coisa, mas ela encerra, no fundo, a ideia principal do modo de funcionamento da revista. Então, como vocês veem, aqui na parte das submissões, nós conseguimos, então, controlar o fluxo do artigo. Então, cada artigo tem o seu fluxo, vamos assim dizer, o seu fluxo próprio. Por quê? Porque no momento em que nós decidimos que vamos iniciar o processo de tratamento desse artigo, então vamos começar a criar o fluxo para este, tranquilamente. E aí vamos seguindo esse processo que começa então com a submissão, revisão, edição de cópias e a produção.
A parte da produção é o momento, então, em que nós estamos a preparar, de facto, o artigo para ser publicado. Já foi feito tudo, todos os processos já foram feitos, já foram conduzidos. Inclusive, o artigo já foi colocado no formato de layout da revista, para então depois fazermos o respectivo agendamento da publicação. Bom, então acho que essas são as coisas internas da plataforma. Como vocês podem ver, no encontro não é possível vocês compreenderem já ela, mas ela pode parecer muito difícil de compreender, mas ela é muito fácil, ela é intuitiva. Ok? Então, gostaria agora de dar-vos a oportunidade de vocês colocarem alguma pergunta, alguma dúvida. Colega Divovo, será que conseguiu resolver o problema da rede? Quer tentar outra vez? Ah, ok. Ele saiu, infelizmente. Pronto. Então, algum dos colegas quer colocar alguma coisa rápido? Aproveitar? Essa última parte foi muito complexa, né? Não? Pronto. Então, mas como vocês podem ver, essas plataformas... Ah, ok. Osvaldo, tenha a bondade, pode falar. Sim, estava a dizer que, apesar de ser nova, não é tão complexa, mas o que me ficou claro é que a gestão de uma revista é realmente um sacerdócio. De facto, não só a gestão de uma revista, mas a vida de um professor universitário. Porque a criação de uma revista, a gestão de uma revista é só uma das várias tarefas que o professor universitário é obrigado a fazer. Então, quem quer ser professor universitário, quem quer ser investigador de forma séria e comprometida, precisa de se empenhar em compreender esses processos e, em algum momento da sua carreira, em participar desses processos também. Bom, mais alguém quer colocar alguma coisa? Bom, se não, isso sobre a questão da gestão das revistas, era isso que nós queríamos trazer. Na próxima semana, então, nós vamos continuar e vamos ver como é que articulamos para o curso de avaliação de artigos científicos, para ver em que momento nós colocamos na nossa programação da próxima semana, para conseguirmos, então, recuperar o encontro que nós não conseguimos fazer hoje. Para os que estiveram hoje, eu agradeço muito a todos os que estiveram aqui e passo a palavra para a Neuza, então, para fazer as considerações finais habituais. Neuza, tenha a bondade. Isso se ninguém quiser falar outra coisa, claro. Obrigada, primeiro, ao professor, por essa aula magna. Eu voltei a fazer resumos, a aula estava muito interessante. Obrigada mesmo. E agradecer, né, como é habitual, a todos os colegas, de forma bem pessoal. Agradecer ao colega, ao Dr. Alvanel, ao Dr. Boma Milton, ao Dr. Ernesto, ao Dr. Hilário Periquito, à professora Isabel Ruth, ao Dr. Joaquim, ao Dr. Jorge Veloso, à professora Leonora Neto e ao Dr. Oswaldo Leto. Obrigada. E de lembrar que quem quiser falar conosco pode sempre... Temos o nosso grupo no WhatsApp, que o link passa e está aqui no chat da aula. Também pode visitar o nosso site na internet, a nossa página no Facebook, Portal Pensador. E de relembrar que para estes cursos temos os certificados de participação e faz toda a diferença na vida, na carreira de um pesquisador, ter um certificado emitido pelo Portal Pensador. Então, pronto, assim, agito aí a coisa, né? Pronto. Faz toda a diferença ter o certificado emitido pelo Portal Pensador, então podem sempre preencher a lista de presença, indicarem, né, que desejam receber certificado, fazerem então envio da taxa de solicitação e, a posterior, receberão o certificado. Então, agradecemos a todos e desejamos uma boa continuação do dia.